Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos desvendar de uma vez por todas o que significam aqueles números e letras que você vê em toda a TV 720p, 108p 4K. Parece complicado, mas prometo que até o final deste vídeo você vai entender tudo de forma clara e nunca mais vai ficar confuso na hora de escolher sua próxima televisão. Para começar, vamos entender o conceito básico. Resolução. Imagine a imagem da sua TV como um grande mosaico. Cada pecinha desse mosaico é um pixel, um pequeno ponto de luz. A resolução é simplesmente a quantidade total de pixels que formam a imagem. Quanto mais pixels, mais detalhada e nítida ela será. É por isso que uma imagem em alta resolução mostra texturas, cores e contornos com muito mais precisão. Quando você vê algo como 1920 por 1080, isso significa 1920 pixels de largura e 1080 de altura. E o P, no final, significa progressivo, um método que exibe a imagem de forma mais estável, sem cintilações. Entender isso é o primeiro passo para dominar o assunto. Agora vamos aos padrões. Começando pelo 720p, também conhecido como HD. Ele tem uma resolução de 1280 por 720 pixels. Quando o Sérgio foi uma revolução, deixando para trás a antiga qualidade SD. Hoje, você ainda encontra o HD em TVs menores, de até 32 polegadas, e em transmissões de TV aberta ou streaming, quando sua internet não está ajudando muito. Em telas grandes, a imagem 720p pode parecer um pouco borrada, especialmente de perto, mas ainda é uma opção válida para quem busca algo mais econômico ou para uma TV secundária. Subindo um degrau, temos o 1080p, o famoso Full HD, com 1920 por 1080 pixels. Ele tem mais que o dobro de pixels do HD, o que resulta em uma imagem muito mais definida. Por muitos anos, o Full HD foi o rei do mercado. Filmes em Blu-ray, videogames, esportes, tudo era produzido pensando nele. Em TVs de 40 a 55 polegadas, o Full HD oferece um equilíbrio perfeito entre qualidade e preço. Ainda hoje, é uma resolução excelente, principalmente se você não faz questão de ter a última tecnologia ou se joga games competitivos, onde a performance e a alta taxa de quadros são mais importantes que a resolução máxima. No meio do caminho, existe o 1440p, também chamado de QHD ou Quad HD, com 2560 por 1440 pixels. Ele é um upgrade notável em relação ao Full HD, mas não chega a ser um 4000. Curiosamente, essa resolução nunca se popularizou nas TVs M. O mercado pulou direto do Full HD para o 4000. O 1440p encontrou seu lugar nos monitores de computadores smartphones, para gamers do PC. Ele é fantástico, pois oferece um meio termo ideal entre qualidade de imagem e desempenho, exigindo menos da placa de vídeo do que o 4000. Então, se você pensa em usar sua TV como um grande monitor, essa resolução poderia ser interessante, mas é raro encontrá-la. E, finalmente, chegamos ao padrão atual. O queridinho do momento, o 2160p, mais conhecido como Ultra HD ou simplesmente 4000. Com impressionantes 3840 por 2160 pixels, ele tem 4 vezes mais pixels que o Full HD. Uma imagem com detalhes absurdos, texturas que você quase pode tocar e uma sensação de profundidade incrível. Hoje, o 4000 domina o mercado de TVs, especialmente nos tamanhos de 43 polegadas para cima. Serviços como Netflix e Disney+ já têm um catálogo gigante de filmes e séries em 4000, muitas vezes com a tecnologia HDR, que melhora ainda mais o brilho e as cores. Uma curiosidade: o termo 4000 veio do cinema, onde a resolução é um pouquinho maior, mas por marketing, o nome pegou e hoje é o que usamos para as TVs de casa. Comparando todos eles, a diferença é bem clara. Do HD para o Full HD, o salto de nitidez é enorme. Do Full HD para o 4000, a diferença é ainda mais gritante, principalmente em telas grandes e quando você está mais perto. Numa TV de 65 polegadas, por exemplo, o 4000 faz toda a diferença para que a imagem não pareça pixelada. Quanto maior a tela e mais perto você senta, mais importante é ter uma resolução alta. Mas atenção, aqui vai uma dica de ouro. Nem toda TV 4000 é igual. A resolução é apenas uma parte da história. A tecnologia do painel é tão ou mais importante. Uma TV Full HD com um painel de alta qualidade, como um UL, pode entregar cores, contraste e ângulos de visão muito melhores que uma TV 4000 de entrada, com um painel mais simples. Fique de olho em termos como HDR, Dolby Vision, taxa de atualização e o tipo de painel, seja ele VA, IPS
ou ULED, tudo isso compõe a qualidade final da imagem. Então, como escolher a resolução certa para você? eSimples. Para uma TV pequena, de até 32 polegadas, o HD ainda dá conta do recado. Para telas de 40 a 55 polegadas, o Full HD ainda é uma boa opção, mas o 4000 já se tornou o padrão, e vale muito a pena pelo futuro. Se você é cinéfilo, gamer de consoles modernos, ou simplesmente quer a melhor qualidade de imagem possível, o 4000 é a escolha certa, sem dúvida. O 1440p, como vimos, fica mais restrito ao mundo dos monitores de PC. Resumindo tudo, agora você sabe que 720p é o HD, bom para telas pequenas. 1080p é o Full HD, um ótimo padrão que ainda funciona muito bem, e 2160p é o 4000, a tecnologia atual que oferece a melhor definição de imagem, ideal para telas grandes e para quem busca uma experiência imersiva. Entender essas diferenças te dá o poder de escolher a TV certa, para o seu bolso e para o seu uso, sem cair em armadilhas de marketing. Espero que essa explicação tenha ajudado a clarear as coisas. Agora você está pronto para fazer uma compra consciente e aproveitar ao máximo seus filmes e séries. Agora que já entendemos as diferenças essenciais entre 720p, 1080p, 144, assim como os termos HD, Full HD e 4K, vamos aprofundar essa jornada, explorando outros fatores igualmente importantes na percepção de qualidade de imagem, como proporção de tela, densidade de pixels, distância ideal de visualização, influência do HDR, tipos de painel e até mesmo como a compressão de vídeo afeta a nitidez. Com isso, será possível compreender como a resolução se encaixa em uma equação muito mais ampla, que determina de fato a qualidade percebida em uma TV moderna. Começamos entendendo a relação entre densidade de pixels e tamanho da tela. Mesmo duas TVs com a mesma resolução podem apresentar nitidez muito diferente dependendo de quão grandes são. Por exemplo, uma TV Full HD de 32 polegadas terá pixels muito mais concentrados do que uma TV Full HD de 55 polegadas, o que significa que a de 32 polegadas parecerá mais nítida quando vistas à mesma distância. Da mesma forma, uma TV 4K dos 55 polegadas apresenta um nível de detalhe muito superior a qualquer Full HD do mesmo tamanho. Por isso, o 4000 se tornou praticamente obrigatório em telas maiores, pois só assim é possível manter uma densidade de pixels adequada, para garantir uma experiência visual confortável, mesmo quando o espectador está relativamente próximo da tela. A proporção de tela também influencia a forma como percebemos a resolução. A proporção usada atualmente, 16:9, combina bem com quase todo o conteúdo de filmes, séries e jogos. Porém, algumas produções cinematográficas utilizam proporções mais largas, como 235:1, gerando barras pretas horizontais. Nesses casos, parte da tela fica inutilizada e a resolução efetiva da imagem diminui ligeiramente. Apesar disso, TVs com resoluções maiores conseguem compensar essa perda com mais detalhe e nitidez, especialmente nos padrões 4000. Isso mostra que a resolução não trabalha sozinha, mas sempre como parte de um conjunto. Outro ponto crucial é a compressão de vídeo. Mesmo quando um filme ou série é oferecido em 1080p ou 4000, a qualidade final depende de quanto esse conteúdo foi comprimido para poder ser transmitido pela internet. Serviços de streaming aplicam técnicas de compactação para reduzir o tamanho dos arquivos, o que pode prejudicar detalhes finos, gerar artefatos visuais, borrões e perda de textura. Por isso, muitas vezes um Blu-ray Full HD pode parecer mais nítido do que um streaming 4000 mal comprimido. A resolução nominal nem sempre é reflexo da resolução percebida. A banda larga do usuário também influencia nisso. Se a velocidade oscila ou é insuficiente, o serviço ajusta a qualidade automaticamente, e isso altera a experiência final. Além da compressão, o HDR, ou High Dynamic Range, torna-se um elemento extremamente importante nas TVs modernas, embora não esteja relacionado diretamente com resolução, afeta de forma profunda como a imagem é percebida. O HDR amplia o alcance de brilho, contraste e cores, permitindo que cenas escuras exibam mais detalhes e áreas claras não estourem facilmente. Isso dá uma sensação de realismo muito maior. TVs 4000 geralmente acompanham HDR, o que faz com que muitos usuários associem 4000 a uma melhoria ainda maior do que apenas aumento de pixels. Existem diferentes formatos de HDR como HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision e ALG, cada qual com suas vantagens. Algumas TVs suportam apenas um tipo, outras diversos formatos, e essa compatibilidade influencia diretamente a performance visual em conteúdos mais recentes. Falando agora sobre tipos de painéis. As tecnologias IPs, VAIO LED
desempenham papéis fundamentais na formação da qualidade de imagem. TVs com painel VA apresentam excelente contraste natural, tornando pretos mais profundos, mas possuem ângulos de visão reduzidos. Painéis IPs oferecem ângulos melhores, mas têm contraste inferior, o que pode prejudicar cenas escuras. Já painéis OLED representam uma categoria superior, pois cada pixel se autoilumina, permitindo pretos absolutos e contraste infinitamente maior, o que torna a imagem muito mais realista. Quando combinamos um painel excelente com uma resolução alta como o 4000, o resultado atinge um patamar muito superior. Até uma OLED Full HD pode superar uma 4000 de painel básico, reforçando novamente que resolução não é tudo. Outro aspecto importante é a taxa de atualização da tela, que influencia a fluidez do movimento. TVs podem operar em 60 Hz, 120 Hz, ou até valores superiores em modelos específicos. Essa taxa determina quantos quadros por segundo a TV é capaz de exibir, e isso tem impacto direto em jogos, esportes e filmes com muita ação. Uma TV 4000 com painel de 60 Hz pode exibir alta resolução, mas será limitada em fluidez ao reproduzir movimento rápido. Já uma TV 1080p ou 1440p com 120 Hz pode oferecer uma sensação mais suave, especialmente para jogadores. Assim, quando analisamos TVs modernas, percebemos que resolução, profundidade, decor HDR e taxa de atualização precisam trabalhar juntos para proporcionar a melhor experiência possível. A distância ideal de visualização também merece atenção. Muitas pessoas acreditam que devem ficar longe de telas grandes, mas isso é um conceito antigo. Com TVs modernas de alta resolução, especialmente 4000, podemos nos posicionar bem mais perto sem perder nitidez. Para uma TV 4000 de 65 polegadas, por exemplo, a distância ideal pode ser entre 1,5 e 2,5 metros, permitindo apreciar cada detalhe da imagem, sem notar pixels individualmente. Já uma TV Full HD do mesmo tamanho exigiria que o espectador ficasse mais longe para evitar perceber a falta de densidade de pixels. Esse fator reforça a vantagem do 4000 em ambientes menores, onde as pessoas assistem televisão de perto, como quartos, salas compactas ou setups gamer. Outro ponto interessante é a evolução do conteúdo. Plataformas de streaming, consoles, computadores e até transmissões ao vivo estão migrando progressivamente para resoluções mais altas. O YouTube, por exemplo, oferece vídeos em 4000 e até 8000. Jogos modernos utilizam texturas de altíssima qualidade, e câmeras de smartphone já gravam vídeos em 4000 com relativa facilidade. Isso significa que investir em uma TV de resolução mais alta não é apenas uma escolha para o presente, mas uma preparação para o futuro do consumo digital. O Full HD continuará relevante por muitos anos, mas o mercado já deixou claro que o 4000 se tornou o padrão dominante e universal. Vale lembrar que a percepção humana também desempenha papel fundamental. A capacidade do olho de distinguir detalhes diminui com a distância e depende da iluminação ambiente. Em alguns casos, a diferença entre 1080p e 4000 pode não ser tão perceptível para um espectador sentado longe da tela. Já em outros cenários, especialmente em telas grandes ou com conteúdos muito detalhados, a diferença é extremamente clara. Isso reforça que a escolha da resolução ideal precisa levar em conta o uso real, o tamanho do ambiente e as características individuais do usuário. Avançando mais um pouco, podemos explorar a relação entre processadores de imagem e escalonamento. TVs modernas usam algoritmos de upscaling para melhorar a qualidade de conteúdos de resolução inferior. Isso significa que um vídeo 720p pode parecer mais nítido em uma TV 4000 do que em uma 720p original, desde que o processador seja de boa qualidade. Cada fabricante desenvolve seus próprios métodos de aprimoramento, que suavizam serrilhados, realçam bordas, aumentam nitidez artificialmente e reduzem ruídos. Alguns fazem isso com eficácia impressionante, enquanto outros podem gerar artefatos desagradáveis. É por isso que, ao comparar TVs, não basta olhar números. É importante avaliar como cada marca lida com diferentes tipos de conteúdo. Também podemos considerar o impacto cultural e mercadológico da resolução. O Full HD foi o padrão que democratizou o vídeo digital de alta qualidade. O 4000, por sua vez, elevou o patamar para novos níveis de realismo e influenciou, desde filmes até jogos e plataformas online. Resoluções como 1440p encontram seu espaço principalmente entre entusiastas de tecnologia e gamers de PC, enquanto o 720p vai se tornando cada vez mais associado a dispositivos mais simples, transmissões acessíveis e TVs de entrada. Com a popularização da internet de alta velocidade, é cada vez mais comum encontrar conteúdo em 4000,
e isso diminui o ciclo de vida das resoluções inferiores no mercado de entretenimento. Finalizando, é possível afirmar que entender resolução é apenas uma parte de entender qualidade de imagem. A interação entre resolução, tamanho de tela, tipo do painel, HDR, processamento, taxa de atualização, compressão e distância de visualização forma o conjunto que define a experiência final. Conhecer esses fatores permite escolher uma TV com muito mais segurança e compreender por que modelos com especificações aparentemente semelhantes podem oferecer resultados completamente diferentes. Essa segunda parte aprofunda o entendimento iniciado anteriormente e cria uma visão ainda mais completa sobre como resoluções funcionam e como influenciam nosso cotidiano visual, seja assistindo a filmes, jogando, trabalhando ou explorando a crescente imersão do mundo digital. Agora que já exploramos as resoluções mais comuns, suas diferenças práticas e toda a complexidade envolvida na percepção de qualidade de imagem, podemos avançar ainda mais profundamente para entender como a tecnologia das TVs evoluiu historicamente, como o mercado atual funciona, para onde ele está caminhando e como resoluções acima de 4000, como 8000, começam a entrar no cenário. Essa parte vai conectar tudo o que foi explicado anteriormente, ampliando a compreensão sobre como a indústria audiovisual se estrutura, como os consumidores se adaptam e como a tecnologia influencia a experiência humana diante de uma tela. Para comicar, podemos observar que a evolução das resoluções está diretamente ligada ao aumento do tamanho das telas ao longo das décadas. No passado, televisões pequenas, de 20 ou 26 polegadas, eram suficientes para preencher o campo visual típico de uma sala. À medida que o tempo passou, o público começou a desejar telas maiores, e as empresas seguiram essa tendência. Entretanto, telas maiores exigem mais pixels para manter a nitidez. Assim, o SD se tornou insuficiente, o HD foi por muito tempo o novo padrão. O Full HD dominou o mercado por quase uma década. E então chegamos ao 4000, como a nova normalidade. Cada salto de resolução correspondeu a um salto no tamanho das telas e nas expectativas visuais dos consumidores. Outro fator fundamental é o conteúdo. Não adiantaria ter TVs 4000 se filmes, séries, transmissões esportivas e jogos continuassem sendo produzidos em resoluções inferiores. Houve um grande esforço da indústria para criar câmeras capazes de gravar em 4000, sensores mais sofisticados, lentes mais precisas e processos de pós-pro do carro que permitissem lidar com enormes quantidades de dados. Isso influenciou estúdios de cinema, produtoras de filmes independentes, canais de televisão, plataformas de streaming, emissoras esportivas e até criadores de conteúdo para YouTube. Esse movimento sincronizado garantiu que o 4000 não fosse apenas uma evolução técnica, mas também um padrão adotado em larga escala. Mas, mesmo com todo esse avanço, devemos considerar que a percepção de qualidade não depende apenas da resolução ou da quantidade de pixels capturados. Cada etapa do processo, desde a gravação até a exibição, influencia no resultado final. A iluminação do ambiente durante as filmagens, o tipo de câmera usada, o perfil de cor selecionado, a compressão aplicada no streaming, a calibração da TV e até a iluminação da sala do espectador têm impacto direto na experiência sensorial. Por isso, mesmo um conteúdo filmado em 4000 pode parecer menos impressionante se a iluminação for mal utilizada, se houver compressão excessiva ou se a TV estiver com configurações inadequadas. Para entender melhor, precisamos explorar a diferença entre resolução nativa e resolução percebida. Resolução nativa é o número real de pixels da imagem. Já a resolução percebida é o quanto o nosso cérebro consegue interpretar como nitidez. Em muitos casos, o cérebro preenche detalhes que não estão realmente lá, criando a sensação de maior definição. Esse fenômeno explica por que, em algumas telas menores, a diferença entre 1080p e 4000 pode ser sutil, enquanto em telas grandes, ela se torna óbvia. A distância de visualização também altera essa percepção. O olho humano possui limites fisiológicos e não consegue distinguir pixels muito próximos, o que é conhecido como densidade de pixels crítica. Quando essa densidade é atingida, resoluções maiores não trazem ganho perceptível. Isso também explica por que o 8000, embora impressionante, não tem um impacto tão grande no uso doméstico comum, já que a maioria das pessoas assiste TV a uma distância que não permite perceber tamanha densidade de pixels. Contudo, o 8000 desempenha um papel muito importante em ambientes profissionais, em museus, exposições, painéis de publicidade, salas de cinema especializadas e instalações de arte digital, onde telas gigantescas são usadas. O 8000 garante que a imagem permaneça extremamente nítida, mesmo quando o espectador está muito perto. Câmeras 8000 também são usadas em produções profissionais, não necessariamente para exibir conteúdo nessa resolução,
mas para permitir recortes sem perda de qualidade, estabilização avançada, zoom digital e efeitos especiais de pós-produção. Assim, mesmo que as TVs domésticas 8000 ainda não sejam essenciais, elas fazem parte de uma evolução inevitável do mercado, que busca sempre mais definição, mesmo que os ganhos perceptíveis sejam menores. Além da resolução, a evolução das TVs trouxe avanços significativos em profundidade de cor. Enquanto as TVs antigas trabalhavam com 8 bits, exibindo cerca de 16 milhões de cores, modelos avançados operam com 10 bits, suportando mais de 1 bilhão de tonalidades. Esse salto traz suavidade nos gradientes, tornando o céu, fumaça, sombras e superfícies iluminadas muito mais realistas. Para tirar proveito disso, é necessário conteúdo gravado em 10 bits. E os serviços de streaming já oferecem muitos títulos compatíveis. A resolução por si só não é suficiente se a profundidade de cor for limitada. E essa evolução mostra como diferentes áreas da tecnologia caminham juntas. Outro grande avanço é o local dimming, especialmente em TVs com painéis LCD. Essa tecnologia divide a iluminação traseira em zonas que podem ser ajustadas individualmente. Em cenas escuras, o local dimming reduz a luz em áreas específicas, melhorando o contraste. Quanto mais zonas, mais preciso o controle e maior a semelhança com os pretos perfeitos do LED. TVs 4000, com excelente local dimming, podem oferecer uma imagem superior a TVs 8000, com iluminação simples. Isso reforça novamente que resolução não é o único fator, mas parte de uma engrenagem complexa. A inteligência artificial também passou a desempenhar papel significativo nas TVs modernas. Processadores avançados analisam cada quadro em tempo real, ajustam nitidez, reduzem ruídos, aperfeiçoam movimentos e fazem upscaling inteligente. Isso significa que conteúdos de baixa resolução podem parecer muito melhores do que realmente são. O upscaling por imposto automóvel tenta reconstruir detalhes inexistentes, usando bancos de dados e algoritmos treinados. E resultados impressionantes são alcançados em TVs Premium. Quando um conteúdo 1080p é reproduzido em uma TV 4000, com imposto automóvel, ele pode parecer quase nativo. Isso prolonga a vida útil das antigas resoluções, pois mesmo conteúdos antigos podem ser apreciados com qualidade muito superior. À medida que a tecnologia avança, outro fator se torna cada vez mais importante: o design das TVs. Bordas menores, espessuras reduzidas e integração com decoração tornam as telas não apenas objetos eletrônicos, mas peças estéticas dentro de uma casa. Algumas TVs inclusive simulam quadros artísticos quando desligadas, exibindo obras com aparência realista, graças à alta resolução. A resolução é fundamental nesses casos, pois uma imagem artística em baixa definição perderia completamente o efeito de realismo. TVs Lifestyle, como modelos que giram automaticamente ou se camuflam no ambiente, dependem de resoluções altas para manter a ilusão visual. No mercado atual, podemos observar uma segmentação clara. TVs de entrada tendem a oferecer painéis mais simples, contraste limitado e brilho reduzido, geralmente no padrão 4000. TVs intermediárias aumentam brilho, adicionam bons recursos HDR e melhor processamento. TVs Premium oferecem o LED, Mini LED, taxas de atualização altas e o melhor processamento possível. E no topo existem modelos 8000, destinados a entusiastas e ambientes específicos. Entender a resolução é essencial para escolher entre essas categorias, mas compreender o conjunto é ainda mais importante. Por fim, devemos refletir sobre o futuro. A tendência é que o 4000 permaneça como padrão por muitos anos, enquanto o 8000 cresce lentamente. O conteúdo começará a migrar gradualmente para resoluções maiores, mas o avanço mais significativo ocorrerá em outras áreas. Mais brilho, melhores tecnologias, HDR contraste aprimorado, IEL mais avançada, telas maiores e novos formatos de exibição. A evolução da resolução foi um dos pilares do avanço das TVs, mas agora outros elementos começam a ganhar mais destaque. Ainda assim, a transição para resoluções mais altas continuará, mesmo que a percepção de ganho diminua com o tempo. Com isso, concluímos a terceira parte desta grande jornada, entendendo agora não apenas os números das resoluções, mas também todo o ecossistema que molda a imagem exibida nas telas modernas. Cada geração de TVs representa um equilíbrio entre tecnologia, mercado e percepção humana, e compreender isso significa enxergar muito além dos pixels, alcançando uma visão completa da evolução audiovisual contemporânea. Agora, avançando para uma compreensão ainda mais profunda da evolução das resoluções e da tecnologia das TVs, podemos explorar os efeitos culturais, comportamentais e científicos
que acompanham essa transformação no modo como consumimos imagens. A televisão, que começou como um simples transmissor de imagens em baixa resolução, tornou-se um dos centros mais importantes de entretenimento, comunicação, aprendizado e até socialização moderna. Hoje, quando falamos de 720p, 1080p, 1440p, 2160p e até resoluções maiores, não estamos apenas tratando de números técnicos, mas de como o ser humano percebe o mundo através de telas cada vez mais realistas e imersivas. A primeira questão que surge quando abordamos a evolução dessas resoluções é como o cérebro humano interpreta detalhes visuais. A visão não é apenas uma questão de nitidez objetiva, é uma combinação de interpretação cerebral, iluminação ambiente, movimento, contraste e expectativa. Nosso cérebro tende a priorizar detalhes de rostos, texturas orgânicas como pele, cabelo e olhos, bem como padrões de movimento. Por isso, resoluções mais altas criam uma sensação maior de presença, como se o espectador realmente estivesse no ambiente exibido. A transição do SD para o HD representou um choque cultural, pois muitas pessoas passaram a ver detalhes que nunca tinham percebido na televisão. Rugas, imperfeições, texturas de tecido, tudo que antes era suavizado pela baixa resolução se tornou evidente, alterando inclusive práticas de maquiagem, iluminação e figurino nas produções televisivas e cinematográficas. Com a chegada do Full HD e posteriormente do 4000, essas mudanças se intensificaram. A precisão dos detalhes exigiu que estúdios reformulassem cenários, efeitos especiais e até ângulos de câmera. Algo que passava despercebido em 720p poderia parecer artificial em 1080p e totalmente falso em 4000. Assim, a evolução da resolução não só impactou o consumidor, mas redefiniu a própria linguagem audiovisual. Efeito prático disso é que muitos filmes e séries antigos, restaurados em 4000, revelam detalhes jamais vistos na época original, criando uma nova experiência para o público contemporâneo. Outro aspecto relevante é a forma como o 4000 e resoluções maiores reforçam a imersão do entretenimento. Em jogos eletrônicos, por exemplo, a resolução não apenas aumenta a nitidez, mas intensifica a sensação de profundidade, textura e realismo ambiental. Combinada com HDR, uma resolução alta aproxima a experiência de uma fotografia real, o que leva muitos jogadores a se sentirem totalmente imersos. Nos cinemas domésticos, o 4000 com grandes telas trouxe para dentro das casas uma experiência, antes restrita às salas profissionais, permitindo que famílias criem ambientes completos de entretenimento com projeções amplas e áudio avançado. O comportamento do consumidor também mudou com o aumento das resoluções. Quanto melhor a qualidade da imagem, maior se torna a exigência por conteúdo visualmente sofisticado. Isso explica por que plataformas de streaming competem intensamente para oferecer produções em 4000 HDR. Por que consoles disputam quem entrega mais resolução nativa e por que fabricantes de TVs buscam incessantemente telas maiores. Quanto mais as pessoas se acostumam a uma qualidade elevada, mais difícil é retroceder. Inclusive, muitos consumidores que assistem a conteúdo 4000 regularmente passam a achar o Full HD pouco nítido, mesmo que antes fosse considerado padrão excelente. Ao mesmo tempo, é interessante observar como a resolução se tornou parte da identidade das marcas. Fabricantes promovem TVs 4000 e 8000 como símbolos de status tecnológico, criando uma competição onde a resolução é um dos principais pontos de marketing, ainda que nem sempre seja o fator mais importante da qualidade final. Muitas pessoas compram TVs de alta resolução sem compreender totalmente os benefícios, mas são influenciadas pela percepção de modernidade associada ao 4000 e ao 8000. Isso mostra que o avanço tecnológico também é movido pela psicologia do desejo, onde o consumidor busca sentir que está adquirindo algo tecnológico, atual e superior. Do ponto de vista científico, a transição entre as resoluções está relacionada à chamada acuidade visual, que é a capacidade do olho humano de distinguir detalhes. A acuidade varia entre indivíduos e pode mudar com a iluminação do ambiente. Em ambientes escuros, por exemplo, é mais difícil perceber detalhes em resoluções altas. Já em ambientes bem iluminados, resoluções maiores revelam nuances que passariam despercebidas em iluminação ruim. Isso explica por que muitas salas de cinema caseiras utilizam iluminação indireta e controlada, maximizando o aproveitamento do 4000. A ciência da visão humana se entrelaça com a tecnologia, estabelecendo limites perceptivos que determinam até onde vale a pena aumentar a resolução. Também podemos analisar o impacto ambiental e tecnológico da evolução das resoluções. Quanto maior a resolução, maior o consumo energético das TVs.
especialmente em tamanhos grandes. O processamento de imagem demandado por vídeos em 4000 ou 8000 exige mais poder de hardware, gerando aquecimento e maior gasto de energia. Isso levou a indústria a desenvolver painéis mais eficientes, como LED e mini LED, além de processadores mais inteligentes capazes de otimizar brilho e consumo em tempo real. Assim, a busca por mais pixels também impulsiona inovações em eficiência energética, demonstrando como cada avanço gera novas necessidades e soluções. Outra dimensão interessante é a relação entre resolução e conectividade. Para transmitir ou reproduzir conteúdo em 4000, é necessário ter conexões HDMI de última geração, banda larga rápida e compressão avançada. Isso influenciou a criação de novos padrões como HDMI 21, que permite altas taxas de quadros e resolução simultaneamente, tornando-se essencial para consoles modernos. Da mesma forma, codecs como HEVC-H 265 e AV1 foram desenvolvidos para comprimir conteúdo 4000 com eficiência, reduzindo o tamanho dos arquivos sem sacrificar muita qualidade. Cada salto de resolução exige uma revolução invisível na infraestrutura tecnológica global. À medida que resoluções maiores se popularizam, também surge a discussão sobre os limites do realismo. Em resoluções altíssimas, por exemplo, objetos digitais podem parecer perfeitos demais, gerando um efeito que alguns chamam de Uncanny Clarity, uma sensação estranha de hyperrealidade que não existe no mundo físico. Em certos gêneros audiovisuais, como programas ao vivo ou novelas, resoluções muito altas podem revelar detalhes excessivos, reduzindo o glamour ou o mistério que produções mais suaves proporcionam. Esse fenômeno revela uma curiosidade. Mais resolução nem sempre é o ideal estético. A evolução das resoluções também transformou a indústria do cinema. Restaurações de obras antigas, que antes eram possíveis apenas até 1080p, agora podem atingir 4000 e até 8000. Revelando detalhes escondidos por décadas. Filmes gravados originalmente em película menos especialmente 35mm e 70mm. Possuem tanta informação que podem ser escaneados em 4000 ou 8000, dando nova vida a obras clássicas. Esse processo preserva a história audiovisual da humanidade, permitindo que futuras gerações experimentem filmes antigos com qualidade superior à que o público original jamais viu. No futuro, é possível que a resolução continue sendo empurrada para limites ainda maiores, mas o foco tende a mudar. Em vez de simplesmente mais pixels, veremos avanços em brilho máximo, control do contrast, profundidade de cor, precisão de movimento e até holografia. As TVs podem se tornar janelas digitais, misturando realidade aumentada, inteligência artificial e sensores ambientais para criar experiências únicas. E embora a resolução ainda seja uma peça importante desse quebra-cabeça, seu papel já começa a dividir espaço com outras dimensões igualmente fundamentais. Assim, concluímos esta quarta parte, compreendendo que a resolução é apenas a superfície de uma evolução muito mais profunda. Por trás de cada salto tecnológico, existem mudanças na cultura, na ciência, na percepção humana, no mercado, na produção audiovisual e até nos limites da imaginação. Entender as resoluções significa entender como vemos o mundo e como o mundo molda a forma como vemos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!